Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rico Manzano, sou produtor musical, sou fundador do selo Helva Music, da editora Helva. Atualmente também sou sócio aqui do Estúdio Central, e também sócio da Central Records, que é uma gravadora. O Estúdio Central é o antigo estúdio da Red Bull Station, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Trabalhei com diversos artistas já, tanto na parte de produção musical, como selo, gravadora também. Enfim, essa aula é sobre um tema que vem se atualizando constantemente. O mundo inteiro a gente está vendo aí muita coisa acontecendo aí ultimamente em relação aos royalties de streaming, a como esse modelo pode ser mais justo para os artistas, principalmente os artistas pequenos e independentes. Então, é uma matéria assim, que eu digo que sempre se atualiza a cada ano, porque as negociações vão mudando, os contratos vão se atualizando, e, obviamente, a gente vai, a gente, digo, classe musical, vai se atualizando, vai indo atrás dos seus direitos, conquistando mais espaço. Bom, para começar aqui um pouco sobre como que funciona essa mecânica toda, é muito importante alguns preceitos básicos. Um deles é que você só consegue colocar a sua música. Isso pode parecer muito básico para algumas pessoas, mas é muito importante dizer porque eu sei que tem muita gente que não sabe. Para você colocar a sua música nas plataformas de streaming, que é o Spotify, Deezer, etc., você necessariamente precisa ter uma distribuidora. Não é possível você subir a sua música diretamente, como você faz, por exemplo, no YouTube, que você upload uma música, ou um vídeo, ou no SoundCloud. Esses streams, inclusive o YouTube Music, né, a Tidal, etc., são necessariamente streamings que você precisa ter uma distribuidora digital para subir essa música. Nessa distribuidora, a distribuidora ela assina um contrato para subir cada música. Isso aí também todo mundo que já lançou música deve estar bem acostumado. Normalmente depende da distribuidora, vai ser um contrato padrão que você só aceita, ou você tem uma reunião, uma conversa, e discute valores, porcentagens, etc. A distribuidora assina esse contrato com o produtor fonográfico, essa é a forma correta. Quem é o produtor fonográfico? É o dono da master, do fonograma, que é quem viabilizou a produção daquela música, né? Viabilizou não quer dizer exatamente pagou, porque às vezes a pessoa tem um estúdio e fala, ó, você grava aqui, pode usar o estúdio, mas em vez de você pagar um estúdio, você usa aqui, tem um produtor musical, tem um engenheiro de áudio, etc. A gente finaliza aqui, então você acaba viabilizando. Ou o que umas gravadoras majors fazem hoje em dia, que é pagar de fato a utilização, pagar de fato a produção da música, se tornando, enfim, um produtor fonográfico. Mas voltando ao tema, o produtor fonográfico, ele é uma pessoa, uma figura muito importante no mercado, porque ele detém o poder de comercialização e ele é o dono do fonograma. Então é ele quem que assina, ou ela, né, eventualmente, pode ser uma figura jurídica também, uma empresa, que assina com a distribuidora, porque essa figura que detém o poder de comercialização e distribuição do fonograma. Isso já é uma grande empecilho que muita gente aí às vezes acaba pecando, entre aspas, porque acaba não sabendo como que o produtor fonográfico tem esse direito, vai lá direto numa distribuidora, já sobe tudo e lança. Isso é uma grande confusão, porque às vezes aquela pessoa é o artista e às vezes ela é também o produtor fonográfico ou não é, e subiu a música, enfim. Então tem um sistema bem complexo aí no Brasil de falta de conhecimento geral do mercado de atuação, que vai gerando gaps gigantes, vai gerando problemas enormes. Mas, se tudo der certo, em breve estou tomando minha aguinha que eu vou. Agora eu sou da água. É, e se tudo der certo, é, a gente, há alguns anos, vai ter um mercado mais sólido aí, mais autossuficiente, essa é a palavra, acho que mais correta. E
E isso é uma grande lacuna, né? Porque a gente tem um monte de contrato nulo no mercado musical de pessoas que não poderiam estar assinando a comercialização e distribuição daquela música e assinam por uma falta de conhecimento. A distribuição também, né? As distribuidoras, elas têm que se atentar a isso, é um ponto bem importante. Sempre estar assinando com o distribuidor, com o produtor fonográfico, ou com o selo, ou com a empresa que representa esse produtor fonográfico, no caso. Então é assim que funciona a cadeia de um lançamento de música nos streams. Você precisa ter uma distribuidora e você precisa ser um produtor fonográfico para, para distribuir, assinar com a distribuidora. E aí você faz lá o seu pitching, etc. Faz tanto nos aplicativos como o Spotify for Artists ou aquele Amazon for Artists, que agora tem também. Você consegue fazer ali um, um pedido de pitching para sua música ser avaliada pelos editores de playlist editorial e poder eventualmente entrar em uma playlist editorial, que é a playlist criada pelos próprios streamings, onde tem uma visibilidade maior, tem um número de seguidores, é como se fosse uma nova rádio, assim, até uma função de divulgação de música de forma orgânica e sem jabá, que é o mais importante. E, enfim, estou dando essa volta toda para chegar no nosso tema central, que é a remuneração dos royalties, mas é muito importante entender como que esse caminho se constrói para entender qual é a atual dificuldade que a gente encontra hoje em dia em relação a essa remuneração que é nos royalties de direitos autorais das músicas. Enfim, então a gente chega nesse ponto que é já, ok, sou meu produtor fonográfico, alguém é meu produtor, distribuí a música, assinei com uma distribuidora, lancei, fiz meu pitching, tá tudo certo, beleza. A música performou bem, por exemplo, né? Vamos trazer esse exemplo que é para fazer uma conta mais fácil. A música ela performou bem, deu 1 milhão de plays no primeiro mês. Foi super bem. Como que funciona a distribuição disso em royalties? Em primeiro lugar, eu vou falar como que chega até a distribuidora. Aí depois da distribuidora eu vou explicar como essa divisão é feita, porque aí vão ser por partes, as partes acordam em si, né? Como que o streaming paga? Esse é o lance. Eles atuam. Primeiro eu vou explicar. Existem duas formas de remuneração no streaming. A primeira delas, eles usam um termo em inglês chamado pool, piscina, e a segunda delas, user-centric. Qual que é a diferença delas e qual que é a mais praticada hoje em dia? A mais praticada hoje em dia é a pool. Que quer dizer, vou dar um exemplo, tá? Spotify. Spotify pega e fala, olha, esse mês eu recebi tanta grana de publicidade é, e tanta grana de usuários premium, quem paga para usar o streaming. Isso deu um bolo que vale tanto. Vou ser meio categórico aqui. Digamos que essa grana toda deu R$ 1 milhão, que obviamente é muito mais, mas beleza. 1 milhão de reais. Aí, ela vai avaliar e falar assim, ok, eu arrecadei R$ 1 milhão. Quantos plays teve na plataforma toda esse ano? Ah, detalhe importante, por território. Por território quer dizer o quê? No território do Brasil, no território do México, território dos seus países. Por quê? Isso vai fazer o play em cada país variar. E eu vou explicar o porquê. Beleza. Então, pegando. No Brasil, a gente arrecadou R$ 1 milhão e teve 1 milhão de plays. Uma conta bem besta, né? É muito mais, né? Tudo, mas enfim. Isso dá uma. Isso daria assim, bom, então nesse mês o Play valeu R$ 1. Aí vamos pegar e falar assim, Rico, o Projeto Rico teve quantos plays? O Projeto Rico teve 100 plays. Então, o Projeto do Rico recebe R$ 100. No outro mês, digamos que teve 2 milhões de plays e arrecadou R$ 1 milhão na plataforma toda, daquele mês todo, de todas as músicas. O play, então, vai valer 50 centavos, ele vale menos. Então, essa relação do pool é o quanto arrecadou dividido por quantos plays teve na plataforma, para chegar num valor de play daquele território e daquele mês. Por isso que todo mês o valor do play muda
e valor muda também por país, porque, por exemplo, no Brasil é muito mais barato uma assinatura de Spotify do que na Dinamarca. Então, se você tem muito play na Dinamarca, o seu play da Dinamarca vale muito mais. É uma loucura, né? E aí, claro, o pessoal fala, mas tá, como? Qual é o valor real? Dá um exemplo mais prático. Beleza, vou dar um exemplo mais prático. Isso também eu vou aprofundar, é do fonograma, né? Tem a parte autoral ainda. É, eles fizeram uma média, que é uma média bem mais ou menos, na verdade, porque, como eu te disse, cada play varia muito. E no Spotify, tem uma tabela até, depois eu posso compartilhar com o pessoal. E no Spotify, a cada 1.000 plays, geravam 3,5 dólares de royalties. Mas isso ainda vai passar pela distribuidora, que em tese fica lá com seus 20, 30%, dependendo da negociação. E aí vai chegar depois no produtor fonográfico, que pode ser o artista ou não, e aí vai ter a divisão entre eles. É por isso que eu falei, o produtor ainda recebe e tem que dividir entre, sei lá, tem um feat, tem a parte dele ou dela. Tem o produtor fonográfico, tem um artista, tem um músico que entrou, mas que também tem remuneração. É uma banda, distribui. Então aí é o acordo entre as partes dos royalties de streaming. Retirada a parte da distribuidora, os 20, 30%, vira 100% de novo, e como distribuir isso é um acordo entre o produtor fonográfico e os artistas, e quem detém esses royalties. Então, assim, vamos levar na melhor das hipóteses, mundo independente, autoral, o produtor fonográfico é o artista. Tô pegando isso aqui, né? O produtor fonográfico é o artista. Tirado os 20, 30% da gravadora, que seria de 3,5 dólares, você tiraria, né, vai, uma média de 70 centavos aí de dólar, que daria uma média grotesca de 2,6, 2,7 dólares a cada 1.000 plays. Então, que daria um royalty de mais ou menos cada 1 milhão de plays, lembra aquela hipótese? 1 milhão de plays, 2.700 dólares. Mas, como eu disse, isso varia muito, porque depende muito do país que você tocou, que o play vai mudar o valor, depende de vários setores, de vários fatores, né? Setores não. E, então, basicamente, o Play muda todo mês. E aí tem um outro sistema pool, o outro sistema user-centric, que é muito interessante. E ele é pouquíssimo aplicado. E iria ajudar muito os artistas pequenos. Eu vou explicar por quê. O user-centric é, eu, rico, pago R$ 28 por Spotify por mês. Só que eu só ouvi a mesma banda. Eu dei 100 plays na plataforma esse mês. Desses 100 plays, digamos que 50 foi na mesma banda. A banda iria receber o meu valor pela metade do quanto eu paguei. Ou um proporcional, tirado taxa, blá, 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 blá. Digamos que essa banda receba, né, eu paguei 28, R$ 14. Não é exatamente essa conta, mas é parecido. Aí você vai falar, pô, interessante, mas não dá na mesma? Não, não dá na mesma, porque bandas pequenas vão receber muito mais, porque às vezes uma banda pequena recebe, sei lá, R$ 50 de Spotify por mês. Mas às vezes se um usuário, três usuários escutaram bastante só aquela banda, todo o dinheiro que ele, usuário, pagou vai direto para aquela banda ou para aquele artista. Por isso se chama user-centric. Então isso ajudaria muito artistas independentes a ganharem mais dinheiro. O que acontece hoje em dia? Vai para um bololô, o pool, vai para eu só dou um play. Se eu der play na mesma banda o mês inteiro, não interessa. Isso vai para milhares, milhões, bilhões de plays que rolam todo mês no mundo inteiro, ou, desculpa, naquele território, né? Lembra que eu falei? Daquele país. E aí, sei lá, eu tive uma banda que eu tive 10.000 plays. Esse 10 mil é muito pouco nesse bolo todo. No bolo todo ele é muito pouco. No fundo, o play vai valer muito pouco. Vai ser muito pouco que eu vou arrecadar. E se eu fizesse uma conta desses 10 mil plays que eu tive, foi de poucos usuários, os usuários são aficionados, se eu fizesse uma conta financeira, com certeza eu iria ganhar mais se fosse user-centric. Isso prejudica artistas grandes e gravadoras, porque para elas é melhor estar nesse bolo grande e receber mais. E
prejudicaria, né? E beneficiaria o artista independente menor. Por isso é uma coisa que está sendo discutida constantemente nas redes. A gente tem aí visto muitos debates internacionais para galgar uma mudança de fato nesse sistema. Mas tá andando aos poucos, vamos ver como é que vai ser, mas tomara que a coisa role. É, então, essa é a forma de remuneração do streaming. A gente tem o pool e o user-centric, que eu expliquei. O user-centric é pouquíssimo usado. Está se debatendo onde vai usar. O Deezer comentou que poderia usar, mas ainda não implantou. SoundCloud Premium, acho que estava começando a querer implantar, mas também é muito pequeno para realmente girar o negócio e ver se funciona. E o pool é usado por todas e é a forma, enfim, mais injusta, infelizmente, de remuneração. Passado isso, como que funciona a distribuição também dos royalties no geral, né? Eu falei da parte fonográfica, mas como que... Vou usar de novo o Spotify, que ele é o maior streaming do nosso país, né? O Spotify diz assim, eu arrecadei, né, 100 lá, 100, número hipotético. Eu fico com 30% para minhas operações, pagar a equipe e lucro. 58% eu repasso para distribuidora, que é a parte do fonograma. A distribuidora vai repassar depois para o fonográfico, os artistas, etc. Aí os contratos que ela fechou. E 12%, isso é muito importante, 12% é para a parte autoral do digital. E desses, que sobra 12, né? 30 com 58, menos 100, sobra 12, né? De 100%, né? Desses 12%, é muito importante isso, porque não é todo mundo que sabe, vai para o autoral daquelas músicas tocadas. Desses 12%, 3% vai direto via execução pública, isso aqui no Brasil. Então vai direto para o ECAD, você que está registrado nas associações autorais, o BC, Abramos, assim, Bacen, seja o que for, você recebe diretamente da sua associação um dinheiro ali via execução pública. O streaming foi considerado execução pública nos últimos anos, algumas decisões judiciais trouxeram isso à tona. Beleza. Então você recebe essa grana diretamente do ECAD. Os outros 9%, que detalhe, é 9% sobre o total, é um valor alto de autoral, isso para os autores é importante, você só pode retirar esse dinheiro se você for, se a sua obra tiver filiada a uma editora que seja afiliada a alguma empresa que consegue retirar esse valor, que tem o contrato com um tal de back office, que é uma empresa argentina, tem a tecnologia que consegue retirar essa grana do autoral do streaming. Quem são elas? Você tem que estar numa editora que é filiada ao BEM, que é a União Brasileira das Editoras, ou a Abramos Digital, que é da Abramos, mas é a parte digital de autoral, também faz esse recolhimento. Então, assim, o grande lance é que você não consegue tirar dinheiro, esse dinheiro fica preso. Ele fica, ele fica lá boiando, e se não me engano, cada streaming tem um prazo exato para esse dinheiro caducar e você não poder tirar mais. Então tem gente que é autor de música e tem muito dinheiro preso no streaming e nunca tirou nada. Isso aí pode ser uma grana, cara, 9% do total, assim. Pensa que a distribuidora recebeu 58. Ela vai pegar a parte dela e passar, então pode ser um dinheiro alto. E caduca, e cada streaming aí tem streaming que é 2 anos, tem streaming que é 3 anos. Então é muito importante você se filiar a uma editora que tenha esse contrato com alguma empresa que consiga fazer esse recolhimento do direito autoral de autor do streaming, que é uma outra forma de remuneração que pouca gente fala, né? Tudo aquilo que eu falei do pool, do user-centric, é focado no valor do play, né? Claro que tem a distribuição, mas quando a gente fala da distribuidora, é o fonograma, né? A gravação. E essa parte autoral, que é a obra, ela é separada completamente, né? Então é assim que funciona esse sistema de remuneração. Ele pode ser feito de N formas. Como eu disse, a gente tem o user-centric e o pool, que são os mais usados, mas existem outras modalidades que são discutidas no mercado, que o pessoal conversa bastante. E a gente espera que a coisa ande no sentido de com certeza,
poder privilegiar os artistas pequenos, né? Os pequenos labels, as pequenas gravadoras, que seja um mercado mais justo. Como está hoje em dia, a gente sabe que é muito difícil, é uma remuneração muito difícil, muito picada, mas que a gente espera que realmente isso possa trazer aí uma fonte de renda real, né? Hoje em dia não é uma fonte de renda real, né? Um artista que ganha, vai, R$ 10.000 de streaming por mês, o que é relativamente bastante, ele ganhar isso de streaming. Pensando, claro, não tô falando do Spotify, mas o artista ganha da Apple, do Deezer, ganha de todas, né? Mas onde performa mais aqui no Brasil ainda é o Spotify. R$ 10.000 não é fácil ganhar no streaming, né? E se você ganha R$ 10.000 é porque provavelmente seu show, um show seu já vale isso. Então ainda é muito desproporcional. Claro, quem ganha muito dinheiro no streaming é quem tem muito catálogo. Então as gravadoras majors ganham, tipo, muito dinheiro, muito dinheiro. Os selos grandes, etc. Porque aí tem muita música e esses picados vão se somando. Mas para os artistas em si ainda é um lugar um pouco difícil, assim, enfim, tem suas dificuldades de conseguir de fato se perpetuar um sistema de remuneração mais justo. E é isso, gente. Tentei aí abordar aí vários pontos principais. É um tema longo, é um tema que vai se mudando, ele vai se até, enfim, demorei para gravar essa aula. Eu pensei em gravar bem em cima do prazo, de fato, porque tinham várias matérias novas falando sobre algumas mudanças. Eu queria ver se ia ter se implementar em algum streaming o tal do user-centric, algum streaming grande, não implementou ainda, uma pena. Mas havia papos para já acontecer isso. Mas infelizmente ainda não aconteceu. Mas é isso. Sigam aqui o meu perfil, produtor musical, Rico Underline Manzano. Também tem um projeto autoral de lo-fi aí que eu faço, com banda, faço um monte de show, produzo um monte de artistas. Sigam aqui o Estúdio Central, que aqui é um lugar de gravação de muitos artistas e de produção de conteúdo sobre música também. A gente está caminhando muito nesse espaço. Conheçam o Central 926 também, que é o antigo Radio Station. Uma estrutura incrível aqui de show e evento. E qualquer dúvida, me escrevam, tô aí. E é isso, gente. Beijo, abraço. Tchau.